Olá pessoal, aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui a live para peritos. É isso mesmo, se você tiver dúvidas, se você tiver curiosidades, venha participar, né, com as suas perguntas, respostas que nós estaremos aqui respondendo. Hoje eu trouxe para vocês um convidado especial. Nós trouxemos aqui o doutor Wanderson. Isso, doutor? Isso mesmo. Seja bem-vindo na nossa live, né? E o doutor Wanderson, ele vai falar um pouquinho sobre quem é o doutor Wanderson, a área que ele atua, que nós estamos aqui com o doutor, ele é um advogado, né? E ele vai falar a importância do perito judicial, a comunicação que você tem com o perito judicial e do assistente técnico. Perfeito? Perfeito. Vamos lá, doutor. Fala um pouquinho do senhor. Bom, eu sou o Dr. Wanderson, né? Atuo na área de relações de consumo, né? A gente defende as relações de consumo, a saber que é uma relação que é um pouco complicada, né? A gente vê que muitas pessoas acabam sofrendo perdas dentro da relação de consumo porque desconhecem os seus direitos. Então, iniciamos uma especialização dentro dessa área, né, faz alguns cursos voltados às relações de consumo para entender até a cabeça do consumidor, né, que a gente chama de consumista, né, não consumerista, que é um termo distante um do outro, e a gente foi entendendo como que o consumidor ele atua, como que ele trabalha, né, nas relações, na compra, né, desde a compra ao recebimento do produto final. E a gente foi vendo que os fornecedores de serviços, né, de produtos e serviços, às vezes acabam cometendo alguns equívocos, né? Às vezes acabam assinando determinadas coisas pelo consumidor, tirando do consumidor determinados direitos e só atribuindo ao consumidor ônus. Então, é necessário que exista, né, uma militância sobre essa situação. E, entendendo isso, a gente quis se especializar, né, uma área que eu sou apaixonado, inclusive. Já atuo dentro da relação de consumo há uns 10 anos, né, como advogado há um ano, né, desde a minha formação, mas atuando assim nos bastidores com outros advogados que a gente trabalha já faz uns 10 anos dentro da área. E é interessante ressaltar, né, doutor, que nessa questão de consumismo, né, acaba ocasionando muitas fraudes, falsificação, né? E aí o doutor vai falar para a gente, né, as coisas que acontecem para a gente chegar no ponto da questão do perito judicial. Sim. E do assistente, né? A importância e do assistente técnico. Então fala para nós sobre essa questão. Tá. Vou falar em particular de um caso de um cliente que teve uma conta fraudada, né? Ela é uma empresária de grande porte da região do Brás. E essa empresária, por incrível que pareça, ela teve a conta dela clonada no próprio banco. Nossa. Ela já tinha uma conta naquele banco, ela movimentava a conta jurídica dela e, impressionantemente, o banco abriu uma conta paralela ao nome dela, o nome da empresa dela, e começaram a movimentar. E pode isso acontecer? Às vezes os nossos internautas estão aqui pensando, sim, pode isso acontecer? Como diria o Galvão Bueno, né? Isso pode, Arnaldo? Não pode, não pode. Isso é fraude, né? É fraude. E por incrível que pareça, essa cliente, ela fez empréstimos, olha só, e ela nunca assinou um documento com o banco. Aí eu falo uma coisa para o doutor, uma pessoa comum vai tentar fazer um empréstimo num banco, é impossível. E aí o falsário vem e consegue fazer com a maior facilidade do mundo. E grandes valores ainda, né, sim, doutor? Que nesse caso, inclusive, foi um valor de grande monta, foi 1.600.000 de empréstimo. Né? Então, imagina, para uma empresária que está ali labutando para poder, sim, fazer o seu comércio crescer, de repente ela se vê ali vítima, né, de um falsário, inclusive com agentes da própria instituição. Nossa! Né? Não convém falar o nome da instituição, não. Mas assim, o agente da própria instituição que se valeu dos dados dessa cliente para poder tirar um certo proveito. O doutor está falando e eu atuei num processo como perita judicial que a
a pessoa, a vítima, né, ela fez sim um empréstimo, né, só que ela saldou o empréstimo, quitou, pagou tudo certinho. Porém, eles tinham contrato a mais com a própria assinatura dela e refizeram um outro empréstimo. Então, ela fala assim, eu reconheço que eu fiz um empréstimo, mas esse daqui eu não reconheço. Isso acontece muito, né, dentro daqueles empréstimos consignados, Sim, né? sim. Isso é costumeiro, inclusive, Então, né? tem dica para os nossos internautas sobre essa questão? Pessoal, cuidado, hein? Empréstimo, cuidado. Empréstimo consignado é muito sério, porque o que acontece dentro do empréstimo consignado? Eles pegam a primeira vez sua assinatura e eles recortam a sua assinatura e vão colando em diversos processos, diversos empréstimos posteriores. Aí a pessoa fala, mas eu nunca fiz. Quando vai ao judiciário, eles apresentam o contrato com essa assinatura colada, é incrível, com a assinatura colada, e fala, não, a pessoa deu validade, ela assinou. Sim. E aí a importância da perícia, né? Que a perícia Sim. muda tudo nisso, né? É a importância da perícia. E tem mais outra questão, doutor. Hoje, os bancos, eles se valem de uma resolução pelo Banco Central. Qual que é essa resolução? Eu posso escanear esse documento e a original eu posso descartar. E aí, quando você é nomeado como perito judicial, que você solicita os documentos questionados, o banco ele não te dá o documento questionado. Já aconteceu isso com o doutor? Muito, muito. Inclusive, é uma das coisas que a gente acaba gerando alguns embrólios, né? Porque da parte do autor, o banco normalmente ele exige tudo que for original. Da parte do fornecedor, da parte do autor, o processo judicial exige, né? Sim. Tudo que é original. Agora, da parte do fornecedor, já não é a mesma coisa. O fornecedor apresenta, muitas vezes, um documento escaneado, e escaneado por várias vezes, porque ele tenta gerar uma forma de não conseguir identificar qual foi o momento da assinatura daquele contrato, né? Às vezes com a assinatura até já perdida, devagada, né? Sim. Que ela vai se perdendo ao tempo. E a gente vai vendo que o fornecedor ele consegue ir criando meios de se esquivar de uma certa responsabilidade. E é uma que nessa questão o perito ele tem que ter a expertise dessa situação. É a assinatura da pessoa, porém teve ali muitos, vamos se dizer, o dito popular, copia-cola. Exatamente, exatamente. Teve o copia-cola. Então, vai uma dica aí para os peritos. Você tem que ser atento, tem que ter essa expertise, porque às vezes de um contrato, ele refez vários contratos. Exatamente. E aí prejudicou aquela pessoa. Exatamente. E também tem aquela questão que, né, inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar as lives, né? Acompanho as lives. E eu estava vendo o Dr. Anderson falando sobre as assinaturas digitais, né? Inclusive, doutor, ele vai estar conosco no dia da imersão. Então, olha só, pessoal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Dia 8/7, nós teremos aqui no Hotel Bristol a imersão da perícia judicial. Entre em contato com a nossa equipe e faça a inscrição, que vai ser muito importante. Vai ser, nesse dia, doutor, nós vamos passar as nossas experiências na prática. Prática na prática. Não é invenção do mundo ideal, não. É o mundo real nosso. Sim, né? Faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Exato. Continua, doutor. Então, inclusive dentro das assinaturas digitais, eu estava vendo ele falar e até fiz alguns questionamentos, né? Porque a gente vê que hoje o mundo se modela para a nova inteligência artificial, inclusive advogados fazem adesão desse novo modelo de inteligência artificial e a gente consegue ver que existe muitas fraudes acontecendo. Sim, né? sim. Então, tá muito temerário, as evoluções são necessárias, concordo plenamente. Contudo, nós temos que tomar alguns cuidados, Sim. porque isso também abre brechas para que os falsários continuem Sim. a praticar fraudes agora com mais, de forma mais peculiar, né? De uma forma sim. mais Vamos afinada. se dizer que você como perito judicial, você como assistente técnico, com advogado, engenheiro, N profissão, você tem que o quê? Se atualizar. Por exemplo, eu faço perícia em todas as questões relacionadas a imóveis, né?
Eu faço grafotécnico, documentoscopia e faço sim assinaturas digitais e digitalizadas. Hoje nós temos, que nem o doutor falou, o advogado, ele tem assinatura digital, Sim. porque ele vai protocolar aquele Uhum. documento. Ele vai entrar com uma ação, ele vai precisar protocolar. E ali é gerado Uma certificação. uma certificação. Dessa certificação tem várias coisas por detrás. Tem o ID, tem as hashes, tem os metadados, né? Exato. Então, você que é um perito judicial que está atualizado, fez uma reciclagem com a doutora Fabiana Lima, inclusive na imersão, você vai entender como calcular essas hashes, como verificar esses metadados, verificar se essa assinatura digital é verdadeira ou não, tá? Então, isso daí você tem que se atualizar, porque se o falsário ele está sempre à frente, A gente não pode ficar atrás, né? nós não podemos ficar atrás. Porque é a gente mesmo munindo eles de Sim. possibilidades de continuar fazendo fraudes. Por exemplo, dentro do o nosso escritório, nós tivemos a grande oportunidade, né, de entendermos mais sobre o mundo da perícia através da doutora Fabiana Lima. Ai, Pra ser bem obrigada, honesto. doutor. Até porque, anteriormente, a gente via o perito como inimigo do advogado. E não é. Não é. O perito não é inimigo do advogado. O perito ali, na verdade, ele tá para poder aproximar o advogado da realidade do fato, né? Sim. Então, assim, quando o advogado enxerga isso, ele já tira aquela rusga de achar que o perito está sendo contra ele e em favor da parte contrária. Não, na verdade, o perito ele está ali como uma figura imparcial no processo. Sim, sim. Ele está simplesmente para poder demonstrar, olha, dentre a análise pericial, existe aqui um índice de fraude ou não existe um índice de fraude. Olha, doutor, isso daí vai bem além, porque conforme o doutor vai falando, vai passando um filme aqui na minha cabeça. O nosso tema hoje é a comunicação do advogado com o perito judicial. Isso é fundamental, isso é importante. Não importa se o advogado ele é da parte autora ou da parte redação, que nem o doutor falou. O perito, ele é imparcial, porque eu sempre falo que o perito ele é os olhos do juiz. Exato. E isso é muito importante. E eu estava num dos meus cursos, que eu dou mentoria aqui no meu escritório, de sexta-feira, eu reservo somente para mentoria para aqueles que querem. Fala assim, doutora, eu fiz a imersão, mas eu preciso de um plus a mais voltado na minha área. Tá? Nós vamos preparar um material voltado na sua área. Legal. Com base do Código de Processo Civil, sim, que é a nossa, que a gente ensina para os nossos alunos. E mais as expertises, porque não é só você saber do literal do livro e não saber da expertise. Inclusive, doutor, só para ressaltar, nós com a questão de curso, nós começamos dando treinamento para advogados. Então, muitos advogados me ligavam assim, doutora, já fiz a reserva dos honorários, quando que vai fazer a perícia? Calma aí. E aí eu vi aquela... Animosidade. Sim, aquela... né? Animosidade, do advogado, eu falei assim, não, vamos fazer um treinamento. E o nosso diretor de marketing, inclusive, ele vai estar com a gente na imersão, vai dar umas dicas de marketing. Isso é muito importante para você que é iniciante, para você que também já atua como perito, como advogado, né, na sua profissão. Ele vai dar dicas muito importantes, né? E ele falou assim, doutora, vamos transformar em curso. Eles estão às vezes vinha aqui no meu escritório e ficava horas. Doutora, o que a senhora fez? Não, eu estava ensinando aqui o advogado. Não, doutora, isso daí se chama mentoria. E aí ele começou a me direcionar. Olha, doutora, é isso, é assim, assim, assim. E a gente começou a colocar em prática e agregou ao escritório. Sim. Porque o escritório, ele precisa de quê? De serviço. Claro, sempre, né? Hoje nós temos uma equipe interna aqui no escritório de 10 colaboradores. Uau. Contando comigo, né? De 10 colaboradores. Fora o externo. Eu tenho uma equipe por fora também. Uma equipe externa. Então, tudo começou
nessa questão. Mas essa parte, ela é importante do advogado ter a comunicação com o perito, porque ela vai, ele é imparcial, ele é aos olhos do juiz, mas ele vai direcionar, porque que nem nós estávamos conversando, doutor, a gente não teve, no curso de direito, nós não tivemos a figura do perito judicial. Não, é uma figura omissa, né, no curso, né? A gente não tem essa proximidade, né? E o doutor acredita que já chegou até advogado falar aonde que está, doutor, a figura do perito no código. Eu acredito. Sério, Eu é acredito. sério isso, eu não estou inventando não, pessoal. Perguntaram para mim, eu falei, peraí, pega aí o código, olha, tá aqui, é um dos auxiliares da justiça. E é necessário, super necessário. E é né? necessário. E o juiz, hoje, para ele ter um livre convencimento na sentença que ele vai proferir, ele precisa, sim, do perito judicial. Com certeza. Para um exemplo disso, eu tenho um processo que também é de um cliente do Brás, em que o prédio do meu cliente ele foi levado a leilão, ele estava em dívidas, né, com alienante fiduciário, ele em dívida com o banco, por óbvio, levou o imóvel dele a leilão. E dentre a perícia feita, né, a avaliação mercadológica, a importância disso, né, a avaliação mercadológica em que o banco fez, o banco jogou sempre a menor. Nossa. O prédio do meu cliente valia 10 milhões de reais. Nossa. E o banco colocou o prédio no valor de 2 milhões e 800 mil. Nossa. Discrepância. E graças assim, fizemos uma parceria, até, né, falo para os colegas que estiverem assistindo, a expertise que a doutora Fabiana, o escritório dela tem, é impressionante. Fizemos uma parceria com a doutora, chamei a doutora, né? A doutora, com toda a equipe, foi lá, fez uma avaliação correta do imóvel e descobrimos que o imóvel ali estava com uma diferença de 7 milhões de reais. Olha só, e é interessante ressaltar, doutor, e isso vai uma deixa para os corretores de imóveis, que para não desqualificar o seu trabalho, é necessário que você faça um treinamento sobre a avaliação mercadológica, Sim. que fundamente o seu material nas resolução tanto do CRESSE como do Código de Processo Civil, porque eles têm que se comunicar. Que esteja inscrito na COFESE, né, doutora? Que também faz muita diferença. E que né? seja você, que seja um avaliador e seja inscrito pelo COFES, pelo CRESSE, tenha o KENAI, que comprova que você é um avaliador imobiliário, porque olha só o que acontece. Tem no artigo do CRESSE que fala que o corretor de imóveis ele pode opinar sobre o valor mercadológico daquele imóvel. E aí, muitos corretores que não buscam essa atualização que o próprio CRESSE ele dá para os corretores se atualizar, eles escrevem uma folhinha e fala avalio esse imóvel, mas é uma outra frase que eles falam, né? Que o imóvel custa X. Não tem fundamentação, não tem resolução, não tem a técnica nenhuma que um perito com o KENAI, que fez a atualização, que sabe avaliar, ele vai fundamentar. E isso é muito importante que através desse material que a gente forneceu, fizemos essa parceria com o doutor, nós colocamos a resolução lá, que foi através dessa resolução que o doutor estava me contando numa outra oportunidade, que através dessa resolução do CRESSE, ele conseguiu debater a validade do laudo apresentado pelo banco. Sim. Porque, por incrível e o valor também, né? Nossa, foi impressionante. E aí é o que eu falei inicialmente, né? Que o perito não é inimigo do advogado. E muito embora a perícia, ela não é tendenciosa para os lados. Cara, é muito importante falar sobre isso. Porque às vezes a pessoa acha que, eu contratei o seu serviço de perícia, a senhora vai ter que ser tendenciosa para o meu lado. Não. Não. A senhora é imparcial, independente daquele que te contratou. A senhora está ali para poder trazer a veracidade dos fatos. E foi assim que ocorreu. E uma curiosidade dentro desse processo, que apresentamos o laudo, o banco apresentou o laudo dele, e a juíza, tendenciosamente, ela foi para o laudo do banco. Olha só.
E aí eu pedi para a juíza, falei, então vamos fazer o seguinte, excelência, se o nosso laudo, a senhora compreende que ele é inverídico e o laudo do banco está sendo questionado, chama uma terceira perícia. Porque quem pode rebater uma perícia é somente um perito. E isso é um valor que eu aprendi com a senhora. Sim. Que não pode um juiz chegar e rebater um laudo. Ele não tem competência técnica para aquilo. Não Sim. pode um advogado rebater um laudo que também não tem competência técnica. Mas tem uma coisa, doutor. O perito do banco, o avaliador do banco, geralmente o banco ele contrata engenheiro e arquiteto. Sim. Que isso depois eu vou falar para o doutor como que é a sistemática de uma avaliação de um engenheiro e de um arquiteto. Inclusive, na imersão, nós vamos ter a engenheira, a doutora Michela, inclusive ela é engenheira e ela também é corretora. Então, ela vai desvendar essa questão da avaliação do engenheiro e a do corretor de imóveis. Beleza. Nós teremos também um outro engenheiro que ele fez a perícia do metrô do estado de São Paulo. Uau. E ele vai estar conosco, vai estar esclarecendo alguns casos que aconteceram aqui no metrô do estado de São Paulo. Muito interessante. Então, há essa discrepância. Uhum. Para uma comercialização, você que é corretor de imóvel, nós fazemos a avaliação mercadológica. É o que está no mercado, o que está à venda do mercado. Exato. Porque eu sempre falo uma coisa e eu aprendi a seguinte questão. No mundo ideal, a minha casa, ela vale 2 milhões. No mundo real, na realidade, eu só vou conseguir vender ela por 1 milhão. Então, peraí, o que predomina, né? Eu estou no mercado, eu faço a comercialização, eu vendo, compro, eu alugo, eu administro, então eu sei o que está no mercado. Exato. Entendeu? Então, são valores assim, que a gente acaba aprendendo dentro do mundo fascinante da perícia. E isso, coisa, não cortando, doutor, isso é fundamental. Por isso que nós temos o Cresce. Né? O Cresce, e o Cresce, ele tem cursos que qualifica o corretor de imóveis, né? E o corretor, para ele sempre estar nessa posição, ele tem que buscar o conhecimento, ele tem que buscar se atualizar, se precisar fazer uma faculdade, faça uma faculdade, porque você vai dar credibilidade ao seu trabalho. Exato. E existe até dentro do próprio Cresce, existe uma responsabilização para aquele que faz de forma incorreta. Sim. Né? Inclusive, para quem não sabe, eu faço parte da Cefisp daqui de Guarulhos, que é relacionado à ética e fiscalização dos pseudônimos, aquelas pessoas que atuam como corretores de imóveis, mas não fazem parte do Cresce. Então. Né? E existe uma responsabilização, tanto civil quanto criminal. Porque é uma coisa séria que a pessoa tá lidando ali, né? E às vezes a pessoa acha que não, que eu só vou falar qualquer coisa, tá tranquilo, e acha que é assim que segue a vida, né? E como a senhora falou, existe uma diferença entre o mundo ideal e o mundo real. É verdade. Né? E o mundo real, ele não tendenciosamente, ele não é tão generoso quanto o mundo ideal, né? É verdade, eu idealizo algo, mas a minha realidade é totalmente diferente. Olha só, doutor, você viu como que é a nossa live, a nossa conversa, que eu falei, eu não vou levar, porque às vezes o pessoal faz um cronograma, olha, doutora, você vai entrar assim, você vai falar isso, você vai fazer a pergunta assim, você vê que a gente já... Olha, vai desenrolando, vai né? desenrolando, né? Uma conversa, porque é vivo a perícia dentro do direito. É viva a perícia. E é esse valor que eu falo, né? Que o advogado tem que entender. A perícia é necessária. É necessária. E quando ele colocar a perícia em tudo em que ele fizer, tendenciosamente os processos dele vai ser com uma melhor resolução ao final. Ele vai obter melhores êxitos. Sim. E fora o advogado ter o contato com o perito, né, esclarecer, fornecer documentos, né, para que ajude ali para concretizar o laudo pericial, nós temos também a figura do assistente técnico. É importantíssimo. É importante porque o que acontece? Às vezes nós temos que entender que o perito, ele não é um ser supremo,
né? Ele é um ser humano e ele está sujeito a quê? A falhas, a erro. E aonde que o assistente técnico vai auxiliar o advogado? Por quê? Exatamente. O advogado, ele é fundamental para redigir aquela peça, para defender o seu cliente, mas coisas técnicas, né? Quem vai saber é um assistente técnico que tem o mesmo conhecimento do perito que Exato. foi, Competência para tanto, né? né? E aí ele vai direcionar. Então, às vezes, a pessoa fala assim: eu não vou adquirir um assistente técnico porque o meu cliente não tem o valor dos honorários do assistente técnico. Porque Sim. quem paga o assistente técnico é a parte que contratou, não é o judiciário, né? Sim. É a parte que o contratou. Mas lá no processo, se ele requer, se ele solicita a perícia, ou o autor, ou o réu, ele também vai pagar o perito, os honorários do perito, Sim. né? Então, é fundamental que o advogado, né, Sim. tenha o assistente técnico. Fala um pouquinho, doutor, sobre o assistente Que o técnico. assistente técnico muda tudo no processo, né? Por Sim. exemplo, nós estávamos com... Nossa, até aproveitando a oportunidade, fazendo ensejo, né? A minha esposa hoje, ela trabalha como perita, né? Assistente técnica lá no escritório, porque ela fez o curso com a senhora. Olha Então, só. então assim, ela é nossos olhos lá, né? Porque ela consegue enxergar coisas que a gente não enxerga. Sim, E o assistente técnico, ele é competente para poder responder os quesitos. sim, Porque quando levanta alguns quesitos, o advogado ele não conhece tudo. Né? Muito embora ele esteja próximo da ação, ele não conhece tudo. Agora, o assistente técnico, ele já tem aquela competência de analisar de forma pormenorizada, né? Ele consegue sim, analisar de forma técnica, como a senhora bem colocou, e consegue trazer uma elucidação assim, para aquele determinado caso de forma precisa. Então, a gente consegue chegar num denominador comum através da análise do assistente técnico. sim, A gente está falando sobre perícias nas áreas cíveis, mas para a senhora poder ter ideia, o curso que a senhora fez foi tão abrangente para ela que eu tive uma causa de cunho trabalhista. olha só. E dentre a causa de cunho trabalhista, a reclamante, né, ela apresentou, eu estava pela reclamada, a reclamante apresentou pediu perícia. E o perito veio. E quando eu falei para ela, dá uma analisada nessa perícia. Olha só, ela é do nosso escritório. Ela analisou e falou assim: olha, se a reclamante contratasse um assistente técnico, você estaria lascado. Porque tem vários quesitos aqui que a reclamante poderia impugnar. Que o perito, na área trabalhista, deixou de analisar de forma precisa. Sim. Então, olha o olhar que ela teve, coisas que eu não consegui enxergar. Eu falei, mas aonde você viu isso? E ela começou, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pelo menos uns 7 quesitos lá, daria para ter sido impugnado. Sim. Só que a parte da reclamante, que certamente não conhece a necessidade de ter um assistente técnico, né, um assistente ou um perito, pediu uma perícia judicial, mas não nomeou um assistente, ela sucumbiu o direito. Perdeu a oportunidade de impugnar os quesitos porque desconhece. Sim. E aí, nas razões finais, ela tentou utilizar-se, né, da expertise para poder pedir uma impugnação daquela determinada perícia. Aí eu, por óbvio, cheguei para o juiz e falei, excelência, tem condições, porque ele é advogado, ele não é assistente técnico. Sim. Como que ele vai impugnar um laudo feito por um perito Sim. que ele pediu? Olha que interessante. Então, ele perdeu a ação, ele tomou a improcedência, né? A gente não ganhou, porque a reclamante normalmente vem beneficiária da assistência, da justiça gratuita, mas valeu a experiência. Né? E a experiência. Sim, valeu a experiência para que a gente pudesse aprender a importância da gente ter um técnico capacitado para analisar. Porque se ela analisando, eu também saberia o que eu poderia impugnar. Porque a gente estaria dentro do prazo, ela analisou de forma precisa e falou, isso, isso e isso. Eu aprendi isso, isso e isso. Eu até falava assim para ela, mas como que você vê? É impressionante, porque é um abrir de olhos mesmo. Sim, sim. Né? É que eu não só atuo como perito judicial, mas como assistente técnico. E nós estamos num caso
que foi a seguinte questão. Esse perito foi nomeado, fez a perícia e ele fez em determinados documentos que não tinha fé pública. Então, essa expertise, o perito, ele vai começar a ter, poxa, mas tá, isso daqui é bem similar, é bem parecido, mas espera aí, qual que é o documento que tem uma fé pública? Pois é. Né? Então, se o advogado não tivesse ali contratado o assistente técnico, poderia passar. Que né? normalmente passaria. Sim, passaria. Aí eu falei assim, doutor, eu me impugno por causa disso, eu discordo do laudo dele. Não tem, ele, por que ele não fez? Ah, mas ele deu como verdadeiro. O meu parecer deu como falsa. O outro escritório que a parte tinha contratado deu como falsa. E não só aqui do meu escritório, mas eu encaminhei para uma parceira também, doutora Michele. E ela falou, olha, Fabiana, aqui deu falsa. E eu quase mando para um outro parceiro lá do Guarujá. Para tirar contrafé. Para tirar, e vamos tirando contrafé. Aqui no meu escritório, todos os meus funcionários são peritos judiciais, porque eu faço treinamento com todos. Sim. Né? Então, a gente tem a nossa expertise. Não é a minha opinião, é a suprema. Não. Eu cheguei, Emily, vamos analisar aqui. O que você acha? Ela, doutor, eu acho isso. Eu chego na Edilene, o que você acha? Eu acho isso. Então, Então, a gente pega opiniões diferentes para chegar num denominador. Né? E nessa questão, esse perito fez isso. Eu falei, peraí. E aí a juíza falou, manifeste o perito acerca, né, da impugnação. Aí foi para certidão em cartório, publicação no diário, foram notificados. Perfeito. Ele não se manifestou. Ela não deu prazo. Quando não dá prazo, a gente subentende que é o quê? 15 dias. Não. 5 dias? 5 dias. Quando ela não dá prazo. Sim. 5 dias. Tá. Né? Me corrige também, doutor. Não, é que assim, normalmente quando não fala sobre prazo, a gente vai pelo prazo comum da área civil, que é de 15 dias. Até porque é uma obrigação da juíza ela apontar quantos dias ela está disponibilizando para que aquele documento seja analisado. Sim. Então, se ela não falar nada, subentende-se que é 15 dias. Eu utilizo dessa ferramenta. Eu estava nos 5 dias, sim, depois sim. Eu vou dar uma olhadinha lá, mas se eu, né? E aí ela deu os 5 dias, ela, de novo, manifesta o perito acerca da impugnação. E sem dar prazo, sem falar nada? Sem dar prazo. Uau. Então, eu, na minha concepção, eu entendi 5 dias, né? E já foi, de novo, certidão, todo aquele procedimento, certo. Publicação, tal. E eu falei assim, eu vou contar os 5 dias. E tem um artigo lá que está aqui suando na minha cabeça, depois eu passo para o doutor. Legal. Vai ajudar. Sim. Né? E aí eu já, altas horas da noite, eu já estava falando com o doutor, né? Desculpa, mas olha, dá uma olhadinha nisso daqui. E eu vou procurar nas minhas anotações, vou passar também para o doutor. Perfeito. Tá. E aí vai ajudar ele, porque é um ponto positivo para nós. Sim. Né? É um ponto positivo para nós. E ele não manifestou. E até agora ele não manifestou, porque eu falei, por que não fez com os documentos de fé pública? Que mudaria tudo, né? Então, deixa aí para você que é perito iniciante, né? Quando for fazer uma análise de um documento, faça com um documento que tenha fé pública. Mas o contrato, ele foi reconhecido, firma pelo cartório. Não. Faça com um documento que tenha fé pública. É incrível o que eu vou falar agora, mas nós já pegamos caso em que o cartório não reconhece o selo. Olha só. O selo é falso. O selo é falso, aí já entra em documentoscopia. Eu fiz um trabalho anteriormente, eu estava como perita judicial, e a parte da assinatura, a pessoa responsável pela assinatura, ela já era falecida. E aí eu solicitei o documento emitido pela JuCesp, é um documento verdadeiro. Sim,
Fidedigno. Aham. Fidedigno. E aí eu solicitei aos cartórios o cartão de firma daquela assinatura, né? E aí foi muito interessante pelo cartório que ele falou assim, doutora, é fundamental quando a pessoa da assinatura falecer, vir até o cartório e falar, olha, faleceu, para poder dar baixa aquele cartão de Sim. assinatura. Por quê? Vai um falsário, falsifica, abre uma empresa E na continua. justiça e aí continua. O senhor entendeu? Entendi. Então, é uma dica aí para você que é perito judicial, para você que é advogado também, né? Que pega casos assim, né? Sim, sim. Tem- É muita coisa que aparece, né, doutor? Exato. É até interessante essa live que a gente está tendo hoje, porque a gente está falando de casos habituais do dia a dia, Sim. né? Que é como a senhora falou, não é uma coisa que programamos, assim, vamos falar sobre isso. Não, não. A gente está falando abertamente Sim. sobre experiências do dia a dia, Sim. né? E faz toda a diferença. Eu friso muito isso para os meus clientes hoje. Eu falo para eles, olha, se necessário for, vamos pedir perícia. Sim. Aí o cliente fala, mas isso não é caro? É caro. A perícia é um trabalho afinado. Sim. Mas isso vai trazer veracidade para o seu processo. Sim. Entenda que você, ao entrar com uma ação em que você apresenta a perícia inicialmente, você já está demonstrando para o juízo que aquele argumento com o qual você está trazendo tem uma veracidade. Sim. Agora, se você pede no curso do processo, muita coisa pode acontecer. Sim, é verdade. Como o caso dessa minha cliente que a gente falou inicialmente, né? O banco foi requerido a apresentar os contratos. Olha que incrível. Quando o banco foi requerido a apresentar os contratos, o banco disse, não tenho mais os contratos. Só que o que fez toda a diferença é que dentre a perícia apresentada, mostrava que a assinatura não era da cliente. Nunca foi da cliente, né? E o banco apresentou um documento em que ele mandou para a agência e pedia para a agência chamar a cliente para assinar um documento. Então, eles estavam tentando forjar, de qualquer forma, uma assinatura. Então, esse é o mundo real. Né? Esse é o mundo real. O mundo ideal é que a gente apresentasse ali, o juiz sentenciasse e acabou. Mas o mundo real é que o banco ou o fornecedor de produto e serviço, ele vai tentar a todo custo gerar veracidade para o documento dele. Né, para deixar de ser um documento apócrifo e tornar aquele documento fidedigno. Então a gente também tem que tomar cuidado, a gente tem que estar ligeiro, tem que estar, assim, passos à frente. Aquilo que a senhora falou, esteja sempre passos à frente. Sim. O falsário, ele é muito bom no que ele faz, mas a gente, como advogados, como peritos, a gente tem que estar muito mais avançado do que ele, a gente tem que estar passos à frente, para que quando ele apresente as razões dele, a gente consiga apresentar as contra-razões e demonstrar que aquilo é uma fraude. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, até convido, né? Se a senhora me permite, Sim, eu convido a todos que estiverem assistindo, faça a imersão. Entenda o mundo da perícia, que é importantíssimo para um processo. Sim, Muda tudo no processo. Muda tudo. E aí teve pessoas que falaram assim, ai, doutora, você que veio agora com essa questão de perícia. Não, a perícia, ela é desde a antiguidade. Desde os primórdios, desde dos primórdios existe a perícia judicial. E no Código de 73, ele dava oportunidade para quem tinha formação com a graduação, né? Só que veio agora o de 2015, que ele abre um leque para quem tem um conhecimento técnico ou científico. Mas essas informações mais a gente vai trazer no dia da imersão. Então, faça a sua inscrição, entre em contato aqui com a minha equipe, faça a sua inscrição, que você vai sair dali, ó, com uma direção. Né? Um conhecimento do que é a perícia judicial. E até uma nova área de trabalho, né, doutora? Sim, o que eu ia falar, doutor, que você consegue agregar, né? Que nem nós temos aqui o nosso escritório imobiliário, né? Nós temos a parte administrativa, a parte da vendas, locação, e nós temos a parte da perícia judicial. Então, você consegue agregar. Sim. Eu particularmente faço, assim, eu faço propaganda da perícia hoje. Depois que eu comecei a conhecer, eu fiquei tão fascinado que tudo que as pessoas falam, eu falo, caramba, essa área que Cabe eu nunca perícia, ouvi. né? Cabe perícia. Eu falo, nossa, não existe, eu nunca ouvi falar perito designer. Sim. Eu nunca ouvi falar. Aí Olha eu tava só. conversando com
com um pessoal, né, uns amigos pessoais nossos, a gente conversando, e a esposa desse rapaz, ela é designer, ela tá fazendo até uma pós-graduação. E aí eu falei, ela dizendo que queria abrir uma gráfica, tal, tal, tal. Eu falei para ela, ué, hoje em dia já existe muitas gráficas. Sim, Por que sim. que você não vai para a área da perícia, Sim. que é uma área deficiente? Deixa eu te falar, se alguém for olhar lá o meu Instagram, vai ver que eu coloquei um equipamento que ele faz assinatura, equipamento. E nós temos um outro equipamento, qual que é o nome, Emilis? Impressora 3D, que ela falsifica a assinatura Uau. da pessoa. Isso. E eu vou trazer no dia da imersão. Uau. A gente está montando aqui, fazendo algo legal. Nós vamos trazer essa impressora 3D, esse outro equipamento que faz a assinatura da pessoa. Inclusive, esse outro equipamento, ele não vende no Brasil, mas ele vende, ele é fora, você paga em euros, né? É caríssimo, mas o falsário, para ele, não tem a questão de caro, né? Ele faz o possível e o impossível para adquirir um equipamento, para quê? Para poder continuar dando os golpes, né? Praticando a falsificação e tirando dinheiro de pessoas honestas, né? do nosso Brasil, do nosso mundo, né? Porque o falsário, ele não tem só no Brasil, ele tem em toda a parte do mundo, né? O perito judicial não é só no Brasil. A doutora Fabiana, que instituiu a perícia judicial. Não. A perícia judicial, ela tem em todo o mundo. Existem peritos em todo lugar. Em todo cenário, né? Verdade. E pra gente ver como que a senhora falou uma coisa que é tão importante, que tem pessoas que estão fora do Brasil e conseguem cometer crimes aqui. Sim. E quando vai ver a pessoa, ela é lá de Angola, a pessoa da Nigéria. Aí você fala, mas como? É porque existe aquilo que a gente falou inicialmente. O mundo, ele tem se moldado por uma artimanha tecnológica muito fácil. Então, as assinaturas, elas também estão passando por essa questão, né? De agora tudo é assinatura digital. As pessoas não querem ter mais aquelas relações interpessoais, né? E não é só a assinatura, que nem os hackers. Isso é... Né? Então, você vê, eles entram num banco aqui, faz, né? Tira, limpa, e eles estão em outro país. Exatamente. O nosso Tribunal de Justiça sofreu ataques hackers, né? Sim. Então, para ver que a modernidade, ela traz consigo inseguranças, né? Que a gente vai vendo que é necessário a gente estar se especializando cada vez mais. E olha só que legal, na lei, no Código de Processo Civil, tem um artigo que ele traz para a gente que aquele que é o perito, ele tem um conhecimento técnico ou científico. Às vezes a pessoa, ela não cursou uma faculdade para mexer no computador, para entrar nos sistemas, para fazer toda essa... Né? Ele não tem, mas tem aquela pessoa que fez um curso técnico e ele é um entendedor na parte de informática e vai muito além. Então, isso foi muito bacana, né? Do nosso código ter essa abertura, né? Abertura, né? Então, tem essa abertura para você que tem um conhecimento técnico. Até porque, assim, por mais que existe desde os primórdios a questão da perícia, a gente entende que era uma área pouco divulgada. Sim. Então, por se tratar de uma área pouco divulgada, as pessoas tinham pouco acessibilidade. Achava necessariamente que precisavam aprofundar mais, né? Achava que necessariamente precisava ter uma faculdade, né? Tanto que pessoas que a gente acaba falando falam sobre isso. Sim, eu tenho que ter faculdade para ser perito? Não tem que ter faculdade para ser perito, mas tem que ter um conhecimento técnico, né? Minimamente. Sim. Claro que se tiver aprofundar é melhor ainda, né? Mas minimamente um conhecimento técnico. Perfeito. E nós estaremos todos juntos, né? O doutora Priscila, doutora Michela, o Anderson, o Edilson, que vai estar conosco aqui também, que ele trata de questões da perícia em leilões. Uau. Né? O Eduardo, que vai dar a dica para o pessoal que queira fazer o marketing do seu trabalho, como você quer ser visto. Você como advogado, como você quer ser visto pelos seus clientes. Você como perito judicial, como que você quer se apresentar ao judiciário,
ao juiz, a parte que vai te contratar, vai ser muito interessante. E essas dúvidas, essas curiosidades, nós estaremos aqui na nossa imersão no dia 8/7. Faça a sua inscrição, entre em contato com a minha equipe e não deixa de participar. E aqui também na nossa live, se você tiver alguma dúvida sobre a questão da advocacia, né? Na área do consumo, se você passou por alguma questão dessa de empréstimo, consignado, né? Consignado, faça suas perguntas que a gente vai estar respondendo todas, né? E eu quero agradecer, doutor Wanderson. Eu que agradeço a oportunidade de pela presença, né? E as curiosidades, novidades, a gente vai estar falando na imersão. Quero agradecer por estar hoje aqui com a gente e quero dar uma deixa para os nossos convidados, para quem está nos assistindo. Pode. Claro, eu quero deixar o recado para vocês que tem essa oportunidade, corre lá, faz sua inscrição, é muito bom. Vai dar tempo, né? Vai dar tempo, tem bastante tempo, peraí. Vai ser Deixa eu retificar, né? No 8/7. 8/7. Então dá tempo de você correr, fazer sua inscrição. Vai ser num sábado. Sim, vai ser assim, olha, inesquecível. Então, tem oportunidade. Corre lá, faz sua inscrição, é muito bom. Você vai ter a oportunidade de conhecer um mundo fascinante e que eu tenho certeza que depois dessa experiência você vai entender a importância da perícia, né? A gente vir aqui, os convidados que vão vir falar sobre a perícia, às vezes é um pouco vago até você chegar na imersão, que aí você vai ter a oportunidade de conhecer aprofundadamente o que é a perícia, qual é o mundo da perícia e a perícia no dia a dia. Então faça sua inscrição, vai lá. Eu falo por mim mesmo, tive a oportunidade de conhecer e estou apaixonado pela área, é uma área que a gente agrega no nosso escritório, né? Com cursos, todos os cursos que a doutora Fabiana ela divulga. Eu já inscrevo a minha esposa, alguns cursos eu acabo não conseguindo participar, mas a minha esposa está em todos, né? E eu faço questão que ela esteja porque é uma oportunidade única da gente aprender, é uma oportunidade de verdade que vai enriquecer a sua advocacia, que vai enriquecer você como um profissional de determinada área. Então, tem a oportunidade? Vai lá. Essa é a oportunidade né? A grande oportunidade, um curso de imersão aprofundado. Então, você vai aprender tudo. Vai lá. E o bom é que nós vamos trazer vários peritos que vai passar a sua expertise. Por exemplo, nós vamos ter engenheiro, engenheiro que participou da perícia do metrô de São Paulo. Nós vamos ter perito que atua na área de leilões, que isso daí é muito importante, né? Nós vamos ter o doutor Anderson, que é da parte da cibernética, que é o que está em alta hoje, né? Com certeza. A doutora Fabiana, que é da parte da avaliação imobiliária, documentoscopia, grafotécnico, assinaturas digitais e digitalizadas, insalubridade e periculosidade, aí vai. Temos também a nossa perita em DNA, é verdade, pessoal. E fora isso, nós temos outros alunos que participou, que hoje estão atuando, nós temos dentista, médico cirurgião, então assim, olha só que bacana, né? O curso que a doutora Fabiana Lima traz ajuda várias áreas, não é só a parte do corretor de imóveis ou da pessoa que quer ingressar no Grafotec, não, vai outras áreas também. Então, venha fazer com a gente a imersão. Obrigado, doutor. Eu quem agradeço, doutora. É um prazerzão a gente ter vindo até aqui. Sim, tá? sim. E ao que precisar da gente, a gente está sempre à disposição, porque é uma área muito boa para se falar. Tá bom? Perfeito. Então, quem quiser falar com o doutor, ele tem as redes sociais também, né, doutor? Sim, tem as redes sociais. Sim, a gente vai colocar lá no link. E aí... Importante até fazer um mexãozinho. Desculpa, rapidinho. Aproveita. Hoje a gente tem uma associação, um Instituto de Defesa Coletiva, que é o IBDC. Né? A gente está ali situado aqui no centro de Guarulhos, pertinho do PROCON, inclusive. Fazemos algumas parcerias com o PROCON, o xerife do consumidor. E isso para poder enriquecer a oportunidade que a gente tem aí de mudar, pelo menos um pouquinho, o cenário das relações de consumo. Desapropriação, o doutor mexe? Desapropriação, sim. Olha só, pessoal, vem o metrô aí, vai a deixa para IBDC, olha só. A gente quase participamos aqui da militância contra o Shopping Internacional, né, daquela questão
do estacionamento ali, que deixou todo mundo no Dia das Crianças na mão. É verdade, Foi, é verdade. foi um caos aqui em Guarulhos, mas optamos também pela não participação naquele momento, né? Tem um pessoal aí da família Veronese que está militando, e é muito legal. Perfeito, então, e até mais. Quero agradecer a todos e olha, não esqueça, faça a inscrição para a nossa imersão, dia 8/7. Se inscreva, não deixa para a última hora, porque as vagas são É limitadas, isso aí, tá bom? corre lá. Até mais.